tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanha. Eu já vou avisar de antemão, vou agradecer a Keila, porque ela que me avisou que tinha esse documentário na Star Plus. Aliás, gente, como assinante da Disney Plus, Star Plus, eu já tô super decepcionada por terem cancelado, né, as coisas da Turquia e tal, que eu amo. E eu também acho a divulgação deles péssima. Eu não entendo porque que a Disney tem um streaming desse, não, sabe, a divulgação é muito ruim, eles só divulgam mesmo o filme da Marvel, né, animações e tal. Eu não sabia nem que tinha esse documentário, e tudo que não é assim, por exemplo, da Globo, a Globoplay tem o poder da Globo, né, de todos os meios de comunicação deles, pra divulgar, por exemplo, da Xuxa. Então tá espalhado na cidade inteira, todo mundo falando da Xuxa, e de repente... Antes, esqueci minha barba aqui, agora que eu vi, a coitada, ela tá fora da caixa. Deve estar passando um frio, que eu tô morrendo de frio. Barba gripada. E aí, eu fui assistir os 3 episódios que a Keila tinha comentado. E, gente, vamos lá então sobre essa série. Que aí eu peguei uma amiga minha também, a Babi Dewitt, né? Que tava falando que tava chocada com o que tinha assistido. Vamos então sobre a minha opinião sobre esses 3 episódios que são da série do Balão Mágico. Bom, pela minha idade, eu não peguei o início do Balão Mágico. Então, assim, eu não tenho lembranças, né? Eu sou um pouco mais nova do que eles, gente. Porque, assim, eles têm... Eu vi até a idade. O Toby tem hoje 52 anos. A Simone tem 47, 48. Tem o Mike e o Jairzinho. Quando a gente é criança, 3 anos, 2 anos faz muita diferença, né? Até mais, né? No caso do rapaz, é bem mais. Mas faz essa diferença. Então, por exemplo, assim como eu tinha todas as recordações da Xuxa desde o Clube da Criança, o Balão Mágico, eu não tenho recordação de assistir o Balão Mágico na televisão. Mas eu tenho recordação, sim, da época que ela fez com o Jairzinho, né, os dois fazendo um parzinho cantando Coração de Papelão. Eu lembro que eu tinha os LPs da Turma do Balão Mágico, deles cantando com o Djavan, com o Roberto Carlos, enfim. Eu tinha essa lembrança e óbvio que eu sabia que era a Simone e principalmente também sabia de todo o caso que aconteceu, e só dava isso no Gugu, dela no Carandiru, que ela se apaixonou pelo cara que era presidiário, que ela tava lá dentro, ela teve 2 filhos com ele, ela saindo na Playboy com 18 anos. Então tudo isso eu tenho muito mais recordação do que do programa em si, ou de como eles faziam sucesso. Eu lembro dos LPs, de tocar nas festas, né, enfim, de prima mais velha, enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando você assiste esses documentários, assim como o da Xuxa ou qualquer outro, é uma ligação com o seu passado muito grande. Então, você tem uma lembrança afetiva que te bota ali naquela situação do tipo, caramba, e às vezes você se emociona. Então a gente tem ali alguns depoimentos que são incríveis, do Lázaro Ramos. Lázaro Ramos super fã, um cara que morava na Bahia, que não se sentia representado por ninguém, aí entrou o Jair, e toda essa história vem por trás, num background, e numa forma muito gostosa que eles filmaram. Pra quem ainda não viu, né, e aí eu vou soltar os spoilers aqui, né, gente, que a gente vai comentar sobre algumas coisas. Eles colocaram os 4, já tinham 20 anos que eles não se viam, a Simone, o Mike, o Toby e o Jairzinho, sentados um na frente do outro e depois dando entrevistas separados, onde eles recordavam diversos momentos que são contados com outros depoimentos. Pessoas que eram fãs ou que trabalhavam com eles, por exemplo, a gente tem ali, acho que é o Rodrigo, né? Eu esqueci o nome daquele ator, enfim, que fazia o Olha a Faca. Mas ele falando, ele tinha muita coisa do Fofão, por exemplo, o Fofão. O Fofão é gente, que eu nunca tive nada dele. Nada. Eu lembro que eu tinha um tio que trabalhava na Banjo na época que ele trabalhou, que foi casado com a minha tia, mas eu nunca fui nem no programa. Então, assim, não lembro de nada fora isso. Nunca tive aquele boneco. Assim, era a minha lembrança, assim, da época. Bom, o que me chocou mais, assim, assistindo? Eu fiquei impressionada, além do carisma daquele rapaz que faz o Mike, que é o filho do assaltante, um dos mais famosos do mundo, já falecido Ronald Biggs. E isso eu lembrava bem. Eu lembrava do Ronald Biggs, eu lembrava que ele era o filho do assaltante, eu lembrava que tinha essa história do trem pagador, eu lembrava que ele fugiu pro Brasil, e lembrava de todas as vezes que as pessoas falavam, todo mundo foge pro Brasil, você não viu o inglês que nunca foi preso? Qualquer pessoa vem pra cá, esse país é festa do oba, não sei o que lá. A minha mãe contando histórias de que a mãe dele era maranhense, assim como meu avô, da mesma terra do meu avô, que a família dela pediu pro meu avô trazer um negócio pra ela, ele morava aqui em Copacabana, meu avô foi levar, minha avó não queria que entregasse porque achava, olha a doideira da minha avó, que meu Deus a tenha, que podiam dar alguma batida lá, levarem ele, a Polícia Federal e tal, e aí
meu avô ia estar ali entregando um pacote que ele não sabia o que era, e eles acabaram deixando na portaria pra mulher buscar. A mulher é a mãe desse Mike. Então, assim, eram algumas lembranças que eu tinha, mas eu fiquei impressionada com o carisma dele, com a verdade que ele conta. Ele me pareceu muito sincero nas coisas e nas lembranças que ele tinha. Que memória que esse rapaz tem, né? Enquanto os outros, até por uma questão de proteger, né, as coisas não tão legais, vamos colocar assim, que a família fazia, a gente vê uma Simone desmemoriada. Ela não lembra de nada. Nada dela, só lembra de coisa boa, só fala de coisa boa, mas a família dela fala mal o documentário inteiro. Falam muito, acho que o pai, não sei se ela teve ou faleceu, enfim, né, assim, não sei quem é, não comenta ali, mas ela fala muito que o pai dela era o avô, a avó, eles eram de circo e tinha a mãe. E aí tinha tio, tinha primo, todo mundo trabalhava junto, ela sustentava a família toda, desde muito nova ela começou a cantar no Raul Gil, do Raul Gil recebeu uma proposta para fazer parte da Turma do Balão, começou a fazer show, foi chamada, depois de cantar, foi isso que eu entendi, né, pela história, no Maracanã, sei lá, foi chamada para fazer o programa na Globo, e dali ela despencou, e ela era como se fosse assim a principal, a que todo mundo gostava, sempre tem um que chama mais atenção, né? E a voz dela encaixava muito bem, ela tem uma voz muito bonita até hoje, então encaixava muito bem na do Toby. E aí, a maneira como o Toby entrou, que era um menino que tinha um pai taxista, uma mãe dona de casa, não sabia nada de contrato, então eles entravam de gaiato no navio, então foram enganados, né, diversas vezes, e foram andando conforme a onda foi levando. E aí, depois entrou esse Mike, porque ele estava, na verdade, com a Glória Maria fazendo uma primeira entrevista ali, e ele fala sobre devolver o pai dele numa matéria, e aí chama atenção pela desenvoltura dele, realmente ele fala muito bem até hoje, pelo que a gente percebeu. E aí chamam ele mesmo sem cantar, gente, olha que loucura essas coisas da década de 80. Pra ser parte de um grupo que era o mais famoso do Brasil, que tinha milhões de pessoas arrastando uma coisa, a Xuxa que veio depois, era o Balão Mágico antes. Então a gente tem uma história assim que é muito louca de contar, mas também muito gostosa, que tem a ver com várias músicas que fazem parte da nossa vida, ou quem assistiu o programa, né, deve ter muitas conexões assim com a história. E é gostoso de assistir, mas ao mesmo tempo também a gente tem aí duas percepções. Uma delas é que a família da Simone abusou, né, assim, puxou a sardinha pro lado deles, eu vou usar esse termo, pra ter as melhores condições de tudo, inclusive dela ganhar mais, pelo que todo mundo fala ali. A família do Toby sempre muito humilde, muito bobinha, né, sendo passada pra trás, inclusive ele parecendo uma pessoa de muito bom coração, que não queria se sujar com nada e aceitando as coisas do jeito que ia rolando. O Mike, filho de um cara que era muito bom vivant, que vivia de um roubo que ele fez, fugiu pro Brasil, chegou aqui, engravidou uma moça que era stripper, e de repente o cara virou o filho do ladrão com a prostituta, que era isso que ele falava que as pessoas chamavam ele. O cara sofria bullying na escola, o pai ensinou ele a bater em todo mundo, a mãe se separou do pai, foi embora pra longe, pra o pai poder não ser preso, porque se tivesse a mãe eles teriam extraditado o pai, pelo que eu entendi. Apesar de eu saber que o Brasil nunca extradita, mas enfim, vieram uma galera pra sequestrar. Gente, é uma coisa muito louca. Esse cara foi muito perseguido lá na Inglaterra. Perseguido, não tô dizendo que ele tava certo de roubar nada não, tá, gente? Mas é porque realmente, assim, né, com um monte de crime que a gente tem aqui, a gente até acha que assaltar um trenzinho não é grande coisa. Bom, mas ele virou uma piada, uma chacota, né, pra polícia inglesa. Então era um motivo ali de honra pra aquele pessoal capturá-lo e mantê-lo na prisão. E aí ele contava muitas coisas. Eu acho que o Mike, ele foi assim primordial pro embalo da história. Ele contava, por exemplo, quando o Toby ficou na adolescência, começou a ter espinha, a voz mudou, fizeram o garoto ficar 6 meses sem se despedindo, fazendo os eventos, né, se despedindo e todo mundo sofrendo com aquilo, e o pessoal do lado, eu não lembro e tal. Aí tem o Jairzinho. Ele também não lembra? Eu acho que ele é meio assim, sabe, também passa pano, porque o pai dele já era rico, já tinha dinheiro, já tinha sucesso, ele tava ali pra curtir, ele tava gostando, quando ele não gostou mais, a mãe dele mandou ele pro exterior, então ele tinha uma outra vibe de vida. A Simone sempre tendo que levar a família nas costas, com aquela mãe que também, não quero mais, mãe, não vou te obrigar, mas 2 minutos depois, me convenceram, acabaram me convencendo, então era mais a vontade dos outros do que da própria filha. E a gente tem outros depoimentos que eu acho também importante citar, do cara que fazia as músicas eram brilhantes, assim como Michael Sullivan e Paulo Massadas marcaram a vida da Xuxa nas músicas, que a gente ouve a vida toda e ouve até hoje nas festas.
A gente tem o Edgar Poços, né, gente? Só pra não errar aqui que eu coloquei alguns nomes, porque às vezes a minha memória falha. A gente tem o... Cadê o nome dele aqui? Edgar Poças, né? Que é autor. E eu até tinha comentado com o meu marido, eu falei, gente, eu achei ele super assim, né? Ele é muito bom, porque realmente, mas ele se coloca muito bom. Ele não tem ali papas na língua pra dizer modéstia, essa que é a verdade. Tem um cara da CBS que foi entrevistado, eu achei ele tão... eu não lembro de ninguém, eu não gosto de lembrar de derrotas, a gente só lembra dos sucessos. Aí, sei lá, umas piadinhas assim que ele fez que eu achei muito, sabe? Enfim, não deu pra engolir. A gente tem um diretor da CBS mais idoso que eu achei super educado a forma dele se demonstrar que ele ficou sentido com algumas coisas, o que dava certo, o que dava errado, quando foi a exploração deles. Eles tiveram uma empresária também, que era a Mônica, que parecia ser super gente boa, mas foi tirada pela família da Simone pra botar um cara que explorou demais a imagem deles, tanto que o programa ficou no ar 3 anos, isso é pouquíssimo tempo. Eles faziam show o tempo inteiro. Então assim, a gente tem o Newton Travesso também, que era o diretor do programa, que também é um idoso, super idosinho agora, e que é um marco, né, da televisão brasileira, o cara também, mas que também não se sente respeitado, e fala, ninguém liga nem pra saber se eu, sabe, feliz aniversário, nada. Então você vê assim que tem muita mágoa por trás desse sucesso todo. E o que eu dizia isso, a Simone, tipo, sempre com um jeito assim, tipo, eles me protegiam, eles não faziam. E por mais que ela seja muito simpática até hoje, por mais que ela tenha carisma, até já tá passando um momento super difícil, né, que ela tá no tratamento de câncer, eu acho até que agora ela tá naquele período, né, de ver se como é que estão as coisas. Eu achei assim, ela muito, lógico, né, pra proteger a família, botar ele debaixo da asa, não falar mal da mãe, ela meio que, eu não lembro de nada disso, eu não sabe, meio... né, fazendo a egípcia durante boa parte do documentário. Enquanto o Mike entrega tudo e mais um pouco, gente. Ele fala que fumou maconha, que transou com 11 anos, que fumou maconha com menudo, que ia pra casa, o Rod Stewart tava sentado no sofá dele, que eles torraram o dinheiro todo. A história do pai dele já é um livro, né? Que eu nem sei se ele chegou a escrever, porque eu acho que sim, que mostra lá em algum momento. Enfim, gente, eu me emocionei com a parte do final do pai dele. Minha mãe, você vai falar, Rafaela, não nada, gente, mas eu me emocionei, pai, né? E ele citando assim a paixão que ele tinha por aquele pai, é muito bonito. Não fala da doença da Simone, realmente, acho que foi gravado antes, ou ela não quis falar, eu não sei. Tá com os cabelos longos, eu não sei quando é que foi gravada essa história, gente, esses 3 episódios. Bom, acho que eu falei sobre... tem a moça aqui, eu esqueci de anotar o nome, ela era a palhacinha da história. E ela também desempenha um papel muito importante de dizer assim como é que era, né? Como é que funcionava as coisas ali dentro. Então, eu achei sensacional. Falando sobre o Fofão, o ator que era o Orival Pessini, ele faleceu em 2016, ele era o mesmo que fazia o Patropi. E, enfim, né? Era uma máscara horrível, né, gente? Um personagem assim com uma roupinha de Chuck, uma cara. O próprio Bonnie dá depoimento, falar, parece que tem uma bolsa escrotal em cada lado. Eu não sei como é que as crianças gostavam daquilo, mas ele tá rindo aqui. Mas era uma coisa horrorosa, né? Eu nunca achei aquilo bonito. Mas eu também não falava, ai, que medo. Também não era uma coisa que me assustasse. Mas enfim, né? Criança tem o castrinho super emocionado, super idoso também agora. Eu falo super idoso, gente, porque a gente vê as pessoas a vida inteira na televisão. E é lógico que todo mundo envelhece. Mas aí, de repente, tem as pessoas que somem e aparecem no documentário e a gente pensa, caramba, olha ali, olha, tá vivo e nossa, super idosinho. Então, com umas falas também super... Tem o Raul Gil também, falando sobre o carinho que ele tem com a Simone, que ele sempre tratou a Simone como uma filha. Então, assim, é um documentário super, assim, sabe, emocionante, mesmo que a pessoa não tenha todas as conexões com a história, que nem eu, por exemplo, também não tinha, não é igual uma Xuxa pra mim, por exemplo. Mas tem, por exemplo, coisas que eu não sabia. Ticiane Pinheiro, filha da Elô, né, enfim, super famosa hoje em dia, fez 70 episódios, depois que a Simone saiu, ela que substituiu. Pra mim, podia me botar naquele negócio, perder R$1 milhão, eu ia perder. Teve um outro rapaz que eu nem lembro o que fazia, mas eu tinha a capa do LP, que tinha um tal de Luciano. Eu acho que nem pode tocar no nome dele, gente. Então, assim, não me processa que eu sou pobre. Disse que não podia botar ele em lugar nenhum, enfim. Gente, a banda durou de 1982 a 1986, pelo que eu pesquisei ali. Bom, é isso. Super recomendo que assistam. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de colocar o seu like, de colocar o comentário aqui embaixo, né, de interagir. Keila, muito obrigada mais uma vez pela dica. Gente, eu sempre anoto as dicas de vocês e aí eu vou assistindo conforme vai dando, né, ou enfim, né, vai dando a vontade também. Esse eu tive muita vontade de assistir.
E é isso, eu vou continuar assistindo da Xuxa também pra comentar com vocês. Beijo grande, a minha nota é 5 estrelas, eu amei, eu adorei. Comecei até a seguir esse Mike, porque eu achei ele super gente boa, super gente alto astral, sabe? O cara pra cima. Eu fiquei com pena daquele Toby, coitado, mas eu acho que ele tá bem, né? Tadinho. Eu fiquei com pena, sacanagem daquele cara. E o Jairzinho tá ótimo lá com a mulher dele, com a Tânia Calica maravilhosa, já fez a novela, faz vários negócios, tem 2 filhinhos fofos. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.